Esse é um cápsula e nós vamos falar agora da CPMI da Vaza Toga, que está sendo capitaneada pelo Cleitinho lá na Câmara dos Deputados. Depois dos absurdos que aconteceram com o depoimento do Tagliaferro, o pessoal quer criar a CPMI da Vaza Toga. Eu acho pouco provável que isso resulte de alguma coisa aproveitável, mas em termos de propaganda, de informação e que talvez até no futuro possa ser usado no impeachment do Alexandre de Moraes, pode ser que seja interessante essa CPMI da Vaza Toga neste momento. Vamos entender essas coisas aqui, mas eu quero lembrar para vocês que precisa do Alcolumbre se mexer para fazer essa CPMI. Ele tem que convocar uma sessão do Congresso Nacional para ser votada a nova CPMI. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por esse gordão de sunga tochada, Xandão Potter e o Enigma da Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, depois daquele depoimento bombástico do Tagliaferro lá na comissão lá do Senado, né? Que foi no primeiro dia do julgamento do Bolsonaro, acusando o Alexandre de Moraes de falsificação de documentos, de uso de documento falsificado. Quem teria feito a adulteração teria sido o próprio Tagliaferro, a mando do Alexandre de Moraes, né? Então, evidentemente, uma coisa muito grave. No mínimo, falsidade ideológica, mas pode ter uma série de outros crimes nisso daí, né? Isso gerou uma comoção muito grande, muita gente falou sobre isso, é preciso reconhecer, inclusive a mídia tradicional socialista, que estava evitando falar da Vaza Toga 3, não falava nada. Teve um monte de novidade da Vaza Toga 3, eu fiz vários vídeos sobre isso aqui, mas essa novidade do documento falsificado realmente é uma coisa que pegou, porque como mostra aqui essa matéria aqui do Estadão, né? Tem a prova, não é ele falando, não é ele dizendo uma coisa, né? Tem a prova, a evidência aqui de que tá o documento aqui assinado por ele, coisa e tal, assinado pelo Tagliaferro, perito em computação e coisa e tal, e que se você pegar aqui a data da criação do metadado do documento aqui é dia 28 de agosto de 2022, e aqui a data é 22 de agosto de 2022. Desculpa, aqui é 28 de agosto, o documento foi criado no dia 28 de agosto, mas supostamente a data dele é 22 de agosto. Não tem como você criar um documento no dia 28 de agosto e botar uma data do dia 28, você está falsificando. A informação, no mínimo, essa informação aqui está falsificada, né? Além, evidentemente, dos outros absurdos, que é o fato de que toda perseguição foi feita com base em mensagens obtidas de formas indevidas e coisa e tal, não teve devido processo legal, né? Tá aqui, ó, também teve outro documento chamado Mapas Mentais aqui, criado no dia 29 de agosto, em que ele fazia a ligação lá das pessoas, do Luciano Hang com o Alan dos Santos aqui, acho que é, né? Um monte de gente aqui nesse mapa mental dele, aqui ó, é o Alan dos Santos, coitado, Gabinete do Ódio, Alan dos Santos, eu não sei o que é lá, caramba, bicho, que doença isso daqui, PayPal, Terça Livre, enfim, eles tentou fazer essa união toda aqui, é uma lambança isso daqui, tudo isso daqui já é um absurdo por si só. Mas a questão da falsificação é uma questão que chama atenção porque está comprovado. Não tem, o Alexandre de Moraes ontem respondeu a esse caso dizendo que não, que todos os procedimentos foram regulares e não teve nada. Não, isso não é responder, pô, me explica isso daqui, como é que tá aqui, ó, a data do documento 22 de agosto e as propriedades do documento, né, o metadado do documento mostrando a data de criação do dia 28 de agosto, não tem lógica nenhuma, né? Então, é uma acusação bastante séria do Tagliaferro, e daí o pessoal está pedindo uma CPMI da Vaza Toga, né? Veja, aqui ó, Cleitinho pede CPMI da Vaza Toga, ataca o STF em julgamento de Bolsonaro. Cleitinho é um deputado lá de Minas, e muito atuante também, em favor do Bolsonaro e coisa e tal, e ele pediu essa CPMI para fazer esse tipo de, para estudar essas coisas, né? Veja, a Damares Alves queria a interrupção do julgamento do Bolsonaro imediatamente. O Cleitinho quer uma CPMI para levantar mais coisa e pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho que tudo isso é bastante justo, tá? É bastante justo mesmo. Eu só não sei se vai conseguir acontecer, tá? O número de pessoas que já assinaram, já tem 18 senadores que assinaram, precisa de 27 senadores, e tem 120 deputados que já assinaram, precisa de 171 assinaturas de deputados, né? Vai conseguir essas assinaturas? É provável que sim, tá? Embora tenha muito senador e muito deputado com medo do STF, eu acredito que há uma chance grande de conseguirem essas assinaturas para abrir a CPMI da Vaza Toga. Mas tem um problema ainda, porque abrir a CPMI ainda depende do presidente do Senado, porque lembra, a CPMI é um órgão que é conjunto do Senado e da Câmara, né? E daí o presidente do Senado precisa abrir essa CPMI. O Alcolumbre vai fazer isso? Não sei, né? Vamos ver se vai acontecer esse tipo de coisa. Tomara que sim, seria uma coisa ótima. Mas outra coisa que é importante aqui é que a CPMI em si, ela não vai dar resultado nenhum. O pessoal costuma falar assim, a CPMI terminou em circo, não deu em nada e coisa e tal. Gente, isso é toda a CPMI, tá? A CPMI embora seja um instrumento de investigação, os senadores e deputados não são investigadores particulares, não são investigadores profissionais, né? Então eles acabam produzindo um relatório que tem pouca utilidade jurídica, vamos dizer assim. É muito raro você ter alguma coisa aproveitável dos relatórios produzidos em CPMIs, né? Mas o importante não é isso. O importante da CPMI é justamente manter o assunto em voga, é manter o pessoal falando do assunto e levantar os eventuais crimes de responsabilidade do Alexandre de Moraes. Lembra, existe uma dificuldade enorme nessa história, que é o fato de que no Brasil, por jurisprudência, por costume, não existe crime de hermenêutica. Você não pode culpar um juiz pela decisão que ele tomou, por mais que tenha sido uma decisão absurda, por mais que tenha sido uma decisão sem nenhum sentido, né? Mas por isso o juiz não pode ser condenado. É chamado crime de hermenêutica, porque senão você estaria criando uma nova jurisdição
jurisdição em cima da justiça atual, né? Uma decisão de que se o juiz decidiu correto ou incorretamente, né? Agora, você pode criticar atos administrativos e outras coisas do juiz. E lembra, o Alexandre de Moraes, ele foi o presidente do TSE. Como presidente do TSE, evidentemente ele é responsável pela parte jurídica, por definir os cargos, por votar, esse é o papel dele como juiz, mas ele também tem o papel de administrar o TSE, né? O presidente do TSE administra o TSE, faz compras, autoriza a licitação, tem um monte de coisa que o presidente do TSE é obrigado a fazer. E o Alexandre de Moraes pode ter cometido algum crime nesse aspecto. Aí não é crime de hermenêutica, é um crime que pode, de fato, ser usado como base para um crime de responsabilidade, né? Esse caso desse documento aqui é um caso que é questionável, porque isso daqui é crime comum, né? Isso é falsificação, né? Falsidade ideológica. Em tese não é crime de hermenêutica isso daqui, é crime de falsificação mesmo, é crime comum. Em tese, os outros ministros do STF poderiam dar voz de prisão no Alexandre de Moraes e já prender ele já, tá? Aquilo que a Damares Alves pediu de interromper o julgamento, acabar imediatamente, em tese é possível. Qualquer outro ministro do STF poderia ordenar a prisão do Alexandre de Moraes. É crime comum. Juiz cometendo crime comum. Falsidade ideológica nesse caso, né? Pelo menos falsidade ideológica. Tem outros crimes que podem ser incluídos aqui também, né? Mas, falando de forma sincera, é pouco provável que isso aconteça. Então, você levantar essas informações, levantar mais dados no TSE que mostrem se o Alexandre de Moraes cometeu esse absurdo nesse processo, que era um processo tão sensível, é bem razoável supor que ele cometeu mais um monte de absurdos e um monte de outras decisões que ele tomou no TSE. E você argumentando, você investigando esse monte de coisa, você pode chegar a coisas bastante cabeludas, né? Além disso, lembra que, além do Eduardo Tagliaferro, teve outro servidor do TSE também que acabou sendo meio que expulso do TSE quando ele reclamou da questão das propagandas na rádio no Nordeste, coisa e tal. Podia chamar esse pessoal para conversar também na CPMI, para pegar informações desse povo. De novo, não é algo que se refira à decisão judicial do Alexandre de Moraes, mas se refere à decisão administrativa, a responsabilidade é dele também. Ele também era o presidente do TSE para atos administrativos, né? Então, me parece que pode ser uma boa coisa essa CPMI. Só não sei se ela vai passar. A CPMI, não espere que ela vai ter muito impacto no final das contas. Existe o risco do STF dizer que ela não pode passar por ser uma CPMI. Por quê? Teria que ser uma CPI do Senado. De acordo com a Constituição, o órgão responsável por fazer o controle do STF é o Senado. Então, uma CPI do Senado teria uma validade técnica melhor do que uma CPMI. A CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? É uma comissão que também envolve deputados e senadores. É o que eles estão querendo criar. Por que eles querem criar uma CPMI? Porque, é lógico, os deputados querem brincar também de ficar puxando coisa do Alexandre de Moraes. Eles sabem que isso vai dar muita popularidade ano que vem nas eleições, então os deputados querem participar disso também. Mas, em tese, se você tiver os 25 votos, os 27 votos dos senadores, o melhor caminho seria justamente você abrir uma CPI no Senado, porque isso seria mais difícil de derrubar, né? Porque o STF pode dar uma ordem proibindo essa CPMI. Isso pode acontecer, né? O pessoal está tomando cuidado aqui de falar especificamente que é para avaliar a questão de documentos e administrativos, não jurisdicionais, atos administrativos do Alexandre de Moraes. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de novo, não pode falar que é ato jurisdicional, decisão não pode ser avaliada, porque seria crime de hermenêutica, né? O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu em pronunciamento no plenário a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, vaza-toga, com o objetivo de investigar os atos administrativos e de gestão no STF e no TSE entre os anos de 2018 e 2025. Então, ou seja, está bem delimitada a questão do tipo de ato que vai ser verificado. Ainda assim, eu acho que existe o risco do STF derrubar isso daí por ser mista. O ideal seria uma comissão apenas de senadores. Mas, enfim, vamos ver se eles conseguirem. Se conseguir, vai ser ótimo, vai ser bom. Não que vai chegar alguma coisa, mas só de levantar a informação, de jogar essas informações na mídia e, eventualmente, identificar outros crimes de responsabilidade do Alexandre de Moraes, já vai ser algo positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.